Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E a gente está em meio aqui a uma semana muito especial, que é a Semana das Raças Zebuínas. Eu estou conversando com todos os presidentes das associações de raças zebuínas, e para me acompanhar nisso, eu tenho uma convidada para lá de especial, que é a jornalista Márcia Benevenuto, que tem me acompanhado nessa jornada. Ô, Márcia, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Viu? Eu que agradeço, Carlão, mais uma vez aqui com você no seu programa para a gente falar das qualidades das raças zebuínas com quem mais entende, né? Os presidentes das associações promocionais. Pois é, gente, eu quero mandar também um abraço, está aqui vestindo a camiseta aqui da BCZ, quero mandar um abraço para toda a diretoria da BCZ, agradecer esse apoio institucional e apresentar o nosso convidado de hoje, que é o meu queridíssimo amigo Evandro Guimarães, que eu já conheço desde a época que fui criador de giro leiteiro, lá no ano 2004, o Evandro já era um dos mais importantes criadores de giro leiteiro do Brasil. E ele, logo depois de uns 10, 15 anos, ele se tornou presidente da nossa ABCGIL, Associação Brasileira dos Criadores de Giro Leiteiro. Evandro, liga aí o seu som, que é com você. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse Fala Carlão. Viu? Obrigado pelo convite e estou aqui à disposição para oferecer algumas informações sobre o giro leiteiro e sobre a associação, que é a ABCGIL. E eu sempre faço questão de acentuar que a ABCGIL não é uma associação promocional. Ao contrário, a ABCGIL é quem implementou o PNMGL, o Programa Nacional de Melhoramento do Giro Leiteiro, que implantou com resultados já há 35 anos, nós esse ano estamos no 36º grupo, o teste de progênie dos touros da raça giro leiteiro. Em raças de pequena população, como é o caso do giro leiteiro, é o principal teste de progênie do mundo. Nenhum outro país tem em raças de pequena população, de população limitada. Um teste tão importante, é reconhecido internacionalmente e é uma conquista de brasileiros realizada por meus antecessores na BCG, os seus diretores, os mais importantes associados, colaboradores, etc. E tal. Eu estou apenas, já estou daqui a pouco me despedindo dessa função, eu estou apenas, tive essa passagem pela BCGIL, um momento muito conturbado, que continua exigindo muita atenção, muito trabalho. Mas eu estou à disposição para falar da associação, para falar do giro leiteiro e levar essas informações aí para o Fala Carlão. Evandro, o Fala Carlão é o seguinte, a gente gosta sempre de falar, eu sempre repito isso, que ninguém nasce presidente de nada, né? E todo mundo tem uma boa história para contar. Então, antes de começar a falar desses temas que você já deu aí um spoilerzinho e que são realmente muito relevantes, eu sou testemunha disso, porque quando eu era mais jovem, lá quando eu tinha 20 anos de idade, começando a minha vida profissional, eu tive a felicidade de participar, talvez, da criação da BCGIL lá atrás, no tempo do nosso querido Zé João Salgado Rodrigues dos Reis, enfim, tanta gente boa que passou aí nessa entidade. Mas eu queria saber conta um pouquinho do Evandro Guimarães para nós. O Evandro, quando eu conheci o Evandro, viu, Márcio? O Evandro é uma figura extremamente importante, que você sabe que o Evandro é um homem de relações governamentais aí enfim, uma pessoa que fala com o presidente da República. Então, assim, uma pessoa muito importante. Eu acho que a gente podia explorar um pouquinho isso. Evandro, de Leopoldina para o mundo, conta aí como é que é essa história. Carla, é muito simples, rápido. É o seguinte, eu me formei na Getúlio Vargas,
trabalhei em algumas empresas, trabalhei numa empresa multinacional, na época a Ciba-Gei, a maior empresa química farmacêutica do mundo, depois, assim, uma empresa semelhante à Bayer, depois ela mudou de nome, dividiu seus setores em produtos domésticos, etc., etc. e tal. Trabalhei também numa fábrica de bicicletas brasileira durante cerca de 2 anos, e, a partir daí, eu trabalhei no Grupo Globo, começando numa empresa de tecnologia, depois trabalhei na área comercial e fiquei no Grupo Globo mais de 30 anos, passando por várias funções, sendo que os últimos 14 anos da minha vida eu fui vice-presidente do grupo na área institucional, ou seja, eu cuidava das relações com os tribunais superiores em Brasília, com o Congresso e com o Executivo. E parece uma coisa assim meia lobista, mas, na verdade, não é. O grupo e era muito grande, então o grupo tinha televisão, rádio, jornal, revistas, TV a cabo, sistemas de comunicação, tinha telefonia celular, era sócio de empresas da banda A e da banda B, no início da telefonia celular, era sócia da NEC Corporation, que era, na época, a maior empresa de telecomunicações do Brasil. Enfim, era um grupo muito grande, então o meu trabalho era menos político e muito mais técnico nas relações com o poder regulatório, fosse ele o Congresso legal, fosse ele no Executivo ou mesmo até em tribunais superiores, para fornecer elementos para, digamos assim, defesa de interesses do grupo, né? Nesse período, eu participei de muitas associações, fui vice-presidente de muitas associações conhecidas e importantes, como a Associação Nacional de Jornais, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Associação Nacional das Operadoras de TV a cabo, enfim. Tive realmente um grande trabalho, enquanto eu também não despregava os olhos de ter já a minha fazendinha lá em Leopoldina, onde eu nasci, onde minha mãe morava. Eu mensalmente ia visitar minha mãe, já viúva desde 1987, e eu tive, portanto, a minha paixão pela fazenda, por várias experiências com melhoramento de gado, é uma coisa bastante antiga, né? Bastante antiga. Comecei com 20 e poucos anos, eu tive meu primeiro pequeno rebanho, fiz muita coisa ruim, e eu devo lembrar que eu fui o primeiro criador de gir padrão. Eu criei esse gir chamado dupla aptidão. Fui um criador grande desse. Grande por quê? Porque eu tinha 300 fêmeas adultas do gir padrão para fazer meio sangue, que efetivamente produzisse leite. Nossa fazenda lá às margens da Rio Bahia, a gente vendia essas bezerras meio sangue para pessoas que levavam esse gado rústico para o Nordeste, mas, na maior parte, para a Bahia, né, que tinha um grande rebanho. No entanto, esse gir padrão que nós criamos por muitos anos, gir que eu adquiri do melhoramento da Epamig, adquiri de umas pessoas que até hoje têm ainda, mas esses animais que eu produzi eram muito deficientes, né? Eram absolutamente insatisfatórios, porque eram ótimos touros holandeses, mas com fêmeas gir, né? Que não tinha, assim, que não colaboravam com a heterose pró-leite, para o leite. Na época, realmente, por uma questão cultural, as centrais de vendas de sêmen valorizavam apenas o touro. Então, a fêmea era visto como uma coisa desimportante. É como se, num casamento, a mãe não tivesse nada a contribuir na progênie dos seus filhos, né? E isso era muito rebatido. Até que eu vi num leilão desse período que você falou aí, em torno de 2003, por aí, 2004, 2003, que eu vi um leilão apresentado pelo Luiz Ronaldo e comprei, um leilão da Fazenda Palma de Brasília, fiquei encantado, comprei uma prenhez por um preço alto, comprei uma prenhez, fiquei até meio trêmolo, que não estava acostumado com aquilo, mas demorei a resolver,
Mas acabei conhecendo o Luiz Ronaldo e acabei confiando em fazer o meio-sangue, o F1, de animais, de fêmeas com maiores indicadores para leite, né? Então, de vender todo o gado GIR padrão que eu tinha para uma grande empresa do Nordeste, para a Cial, né, Companhia Industrial de Alimentos do Nordeste. Na época, quando eles me adquiriram, eles produziam coisa de 2, 3 mil quilos de leite. Hoje eles produzem mais de 30, 40 mil. Eles compraram todo o meu gado adulto e vendeu o gado jovem, enfim. Conseguimos sair de um tipo de gado que não era selecionado para leite para exclusivamente filhas das grandes mães da raça de leiteiro. Esse processo levou alguns anos, nós investimos muito e, claro, que tivemos inúmeras frustrações, inúmeros acasalamentos que não deram certo, inúmeros touros que eu jamais os utilizaria de novo, mas nós fizemos tudo isso com o objetivo de fazer o F1, o meio-sangue rústico e produtivo. A gente só pensava nisso. É curioso, Carlão, que nesse tempo existia uma grande exposição em São Paulo, lá pelos anos 2007, 2008. Sim. Acho que era Expo Milk, ou era um que tinha aqui... E depois virou Fei Leite. Isso, mas isso já mais no final. Mas na época de Expo Milk, etc. e tal, eu fui lá, um dia fui num leilão lá e levei um folheto com as fotos das fêmeas de leiteiro que eu já tinha e que estavam sendo aspiradas para fazer meio-sangue. E eu fui fortemente repreendido pelas pessoas que dirigiam a ABC Gil naquela época, porque eu estaria usando as melhores fêmeas de leiteiro para fazer uma raça mestiça, em que a ordem do dia naquela época era fazer o melhor de leiteiro possível. Para isso eram necessárias as melhores fêmeas, e eu, de fato, naquele momento eu tinha recursos, né? Tinha recursos, muito mais jovem, e eu tinha comprado uma fazenda, comprei uma fazenda em 1998, uma fazenda muito boa, lá na região também. Eu, então, fui repreendido por isso e fiquei até um pouco decepcionado, porque eu sempre entendi que esse melhoramento podia ser uma grande contribuição para o mundo, porque eu conheci muitos países do mundo em que o gado era tão ruim quanto é o gado leiteiro do Brasil, que ainda é um gado muito ruim, né? A gente escuta só falar da propaganda, dos leilões de fazendas que têm recursos para genéticas, têm mentalidade para genética, mas, na média, o gado brasileiro, embora esteja melhorando fantasticamente, ainda precisa melhorar muito. Bom, Ô, Evandro, depois que eu me aposentei da Globo nessa função, só para falar um pouquinho, se pediu para falar um pouquinho da minha história, me dediquei um pouco mais à fazenda. No período em que eu passei a criar o giro leiteiro, eu fui me afeiçoando mais ao giro leiteiro do que ao próprio girolando, mas se você criar os dois animais, é impossível você desenvolver um plantel grande. Por exemplo, mais ou menos hoje, né, não tenho certeza absoluta, mas nós temos umas 300 doadoras, mas nós fazemos giro de 30 e poucas vacas apenas, né? Isso todo é para fazer meio-sangue. Essas 300 doadoras são doadoras que não fazem feio nos plantéis pelo Brasil afora, mas elas são utilizadas para fazer meio-sangue. Por quê? Porque o GIR que você não chegou a conhecer, que é o GIR que se desenvolveu fenomenalmente nesses últimos anos, é um GIR que precisa ter, para ser leiteiro, ele precisa ter pelo menos 3 touros muito bons. Quando eu digo muito bons, é muito bons mesmo. É muito bons no consenso dos criadores, né? Ou seja, ter sido provado por muitos criadores, e para isso os criadores precisam ter uma rede de comunicação. Como é que foi o touro fulano de tal aí? Como é que foi o touro fulano de tal aí? Como é que foi? O que produziu? Que tipo de úbere? Que estrutura? Que carcaça? Que garupa? Enfim, a voz do povo é a voz de Deus. Então, a gente não pode ficar apaixonado por uma indicação técnica ou uma indicação fenotípica sem ouvir a experimentação, a experimentação é o grande teste de melhoramento que fazem as raças de qualquer tipo.
Bom, Evandro, deixa eu te interromper um minutinho aqui, que a Márcia ela está assim lá, muito com vontade de te fazer uma pergunta aí, né, Márcia? Então, por favor. Olha, você vem falando dessa evolução também da raça de leiteiro, pela sua experiência própria, né? Destacando, doutor Evandro, esse trabalho focado de todos os criadores, as experimentações em suas fazendas, mas junto e paralelo a tudo isso, a raça de leiteiro é uma das que mais trabalhou com melhoramento genético no Brasil, né? Através da prova de touros, depois também do pré-teste e tudo mais. Como que está hoje a raça de leiteiro nessa evolução do melhoramento genético? Bom, fico feliz de parar de falar um pouquinho aí do meu... falar de mim mesmo, da minha história, e falar de coisas bastante objetivas, como a que você sugere, Márcia. Na verdade, acho que já disse isso há pouco, eu reajo quando chamam a BCGIL de uma entidade promocional. A BCGIL ela nasceu para fazer o Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro. Ela é uma entidade que sempre teve autorização do MAPA para realizar, para estimular, para coordenar, para ativar provas zootécnicas. Hoje, o Gir Leiteiro ele detém a principal prova zootécnica, que é o teste progênie, de todo o mundo nas raças de pequena população. Tá? Nenhum outro país do mundo desenvolve esse trabalho. O teste progênie da BCGIL, com todas as críticas que possam ter havido, porque a associação passou momentos muito difíceis, momentos de desajuste entre alguns associados, ações judiciais. A BCGIL sofreu bastante, ela não teve muito apoio, não teve o apoio que seria desejável, além do apoio dos próprios associados e criadores, que, em determinado momento, num momento de crescimento, de expansão da raça, eram muitos, mas eles se reduziram substancialmente quando começaram a surgir alguns problemas, algumas decepções, algumas frustrações. Então, prova zootécnica é o que caracteriza a BCGIL. Eu te diria que temos hoje o teste de progênie, que estamos fazendo um grande esforço, muito suor, muito esforço criativo para fazer uma recuperação plena. Isso já está em andamento. E o genoma da raça de leiteiro, que hoje já consta, já detém mais de 25 mil genotipagens. No ano passado, nós tivemos, na prova de fêmeas, mais de 8 mil. Este ano de 2021, na primeira etapa, que será divulgada brevemente, apenas uma ferramenta para melhoramento de cada um dos plantéis, nós já tivemos 3.700 interessados. Nós temos mais de 250 criadores que mandam amostras. Isso é feito exclusivamente com recursos dos criadores, eles é que pagam a genotipagem, pagam as despesas de coordenação, de logística que a BCGIL tem. Qualquer prova genômica ela leva alguns anos para se tornar bastante firme na acurácia, então nós estamos ainda numa fase em que há, de vez em quando, alguma deflexão, algum desvão, mas... é uma coisa impressionante, porque também é a prova que anima o mundo, que animou o mundo desde 2018 para cá a procurar o Brasil. Não há país tropical no mundo que não tenha procurado o Brasil por conta do Gir Leiteiro. Não há país do mundo. E nós temos uma deficiência brutal no país de um cuidado genuíno com essa genética para exportação. Porque as pessoas não querem outra genética. As pessoas que vêm procurar leite no Brasil, que são do mundo tropical, que são muitos bilhões de pessoas, eles querem um gado rústico e produtivo. Porque só existem algumas pessoas que talvez tenham a mente um pouco afetada por algum tipo de estresse, que
Poucas pessoas no mundo é que ficam achando que o mundo não está esquentando, que os recursos climáticos não estão sendo, não foram depauperados. E todo mundo sabe que o gado europeu ele não tem a rusticidade necessária. Então, eles, com o gado indiano, que é extremamente valente, né? Extremamente capaz de enfrentar essas zoonoses, especialmente que se desenvolvem muito na área tropical, ou com um gado que seja F1, que seja meio sangue, você consegue ter. Por que isso se tornou possível de alguns anos para cá, Márcia? É o seguinte, é que hoje, por exemplo, os clientes da minha fazenda que nos adquirem embriões meio sangue, a gente não dá conta de vender animais prontos, a gente não tem capacidade para produzir, tal é a demanda que tem no Brasil. A demanda do Brasil por animais meio-sangue rústicos e produtivos é de milhões de animais. Milhões de animais. Tá? Só o Nordeste precisa de, no mínimo, 1 milhão, porque senão nós vamos perder 1 milhão de empregos. Evandro, deixa eu te falar. Infelizmente, nosso tempo já está se esgotando aqui. Eu quero aproveitar essa sua fala. Eu acho que eu me lembro de algumas conversas que eu tive com você, ainda como criador, isso calou fundo em mim, então eu lembro disso até hoje. E você dizia o seguinte, que esse meio-sangue de gir leiteiro de alto padrão com o melhor que temos aí do holandês, enfim, esse meio-sangue top de linha, né? Esse meio-sangue alto padrão, ele poderia mudar, ele tem um impacto social imenso no Brasil. E você está começando a abordar um pouquinho isso. Então, para a gente fechar aqui a nossa conversa, em que pé que isso se encontra hoje, Evandro? Olha, Carlão, felizmente, isso se tornou uma realidade. Hoje, isso está acontecendo a todo vapor. Tudo que você tem de meio-sangue bem qualificado no acasalamento, na linha materna e na linha paterna, é mandado. Mas nós temos poucos animais gir-leiteiros que são efetivamente bons. Gir-leiteiro ficou uma denominação de interesse comercial genérica. O que a pessoa tem, ela diz que ela é gir-leiteiro. Isso é impossível, sabe? Eu, na minha fazenda, 1.100 e poucos animais gir, eu tenho 400 animais negativos, que, para mim, só servem como receptoras. Quer dizer, o criador do gir-leiteiro, que não trabalha com a percepção de que uma boa parte do rebanho não vai render, não vai ser doadora, ele está fora da realidade. Então, o que acontece? O Brasil precisa de milhões de animais dessa categoria, mas eles estão custando hoje 8, 9 mil reais nos leilões. Está muito longe para atender a necessidade social e os milhões de empregos que a pecuária de leite, na parte primária, ao nível do criador, dentro da fazenda, demanda. Hoje, os melhores rebanhos meio-sangue são aquelas fazendas grandes que já têm um excelente plantel gir-leiteiro. Então, eles utilizam o gir-leiteiro e produzem com os melhores animais ou com os animais com uma linha de corte, por exemplo. Tem que ter no mínimo 7 mil quilos, ou tem que ter no mínimo o GPTA, que é o valor genômico de 250. Ou seja, as grandes fazendas que aumentaram a sua produção são fazendas que também têm um excelente plantel gir-leiteiro. Eu posso citar a Mutum, a Chapetuba, a Calciolândia, o Dilso Cordeiro, a Santa Luzia com a Fazenda Cancan, de Gir. Enfim, as fazendas, o Winston Drummond. Nós temos uma produção grande de embriões gir-leiteiro, porque nós temos uma demanda grande. Hoje nós temos atendido também lá nas fazendas do Basa por encomenda, né? Mas o fato é o seguinte: o Brasil precisa de um projeto público. Não é público no sentido de dinheiro, de subsídio, nada disso. Isso não funciona. O mundo tem que ser o mundo da realidade. O Brasil precisa de um estímulo, ou seja, precisa de um verdadeiro conhecimento do que esse gir-leiteiro, como você chamou, da prateleira de cima,
muda a realidade da pecuária da bovina de leite em determinado país. Essa é a razão pela qual, na prática, toda a exportação e toda a procura de embriões e de sêmen que tenha sido verdadeiramente desenvolvido por brasileiros é só de gir leiteiro. Tá? Algumas centrais estão também vendendo alguns embriões de meio-sangue, porque as pessoas levam tanto tempo para criar o rebanho gir leiteiro e tem tantas dificuldades na exportação, na importação do Brasil. Os animais de outras raças, que a genética brasileira é superior, e que a gente também vende alguma coisa na área de corte, são os países vizinhos aí, Paraguai, Bolívia, etc. e tal. Mas os países que realmente vêm ao Brasil e que procuram, eles só querem pensar numa coisa, no gir leiteiro. Infelizmente, há profundo desconhecimento das pessoas que fazem políticas públicas no Brasil ainda sobre essa genética que é única, essa genética que é um tesouro, é uma oportunidade, é um cavalo arriado que está passando. Não prestar atenção nisso vai fazer o Brasil perder bilhões de dólares. Por quê? Porque os outros países estão correndo para se habilitar para essa demanda. Eles têm sensores. Então, por exemplo, eu estou vendendo, na verdade, eu mesmo estou vendendo embriões com sêmen convencional, ou seja, para a produção de machos, para o Canadá, para a maior empresa leiteira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não aceitam importação de nenhum tipo. O Canadá tem uma limitada condição de importação de embriões. Estou vendendo, porque o que eles pretendem? Ter lá 50, 80, 90 touros para colocar os touros de leiteiro de alta qualidade. Eles só nos adquirem os nossos embriões feitos das principais doadoras, os mais caros possíveis, não tem muita discussão do preço, mas eles querem colocar o sêmen desses touros nascidos no Canadá, naquelas vacas holandesas, pardo suíço, Jersey, que produzem 40, 50 quilos, e fazerem os embriões meio-sangue, que eles vão mandar para a Índia, para a África, para toda a África, para a Ásia, para os países, digamos assim, para o mundo tropical, o mundo abaixo do Equador, ou próximo do Equador. Eles conhecem isso. Eu já estive nos Estados Unidos em 2019, lá, convidado por um seminário de exportação de germoplasma tropical, feito nos Estados Unidos, num local de temperatura baixa. Todos os países que têm potencial exportador, como o Panamá, que está do lado dos dois grandes oceanos, como o Equador, que também está do lado de lá do Pacífico, mas é muito fácil de lá você encaminhar, como a Colômbia, que tem acesso fácil à América Central. Todos os países estão se equipando para competir conosco. Nós hoje somos os protagonistas, mas nós não temos nenhum movimento adequado, veloz, bem feito, prestigiado para melhorar os protocolos bilaterais de exportação entre os países, para melhorar as condições de recomendação, de certificação de determinado nível mínimo de indicadores para leite nas fêmeas. Se você produz 100 animais, você vai ter no máximo aí uns 15, talvez 20 doadoras. Não venham com essa história que correu, que gerou muita frustração, de achar que você comprou um gir leiteiro no leilão e que tudo que ele produziu vai ser doador. Isso não existe. Melhoramento é uma coisa muito trabalhosa, leva muito tempo, gera muitas. Então, nós hoje estamos com um problema sério, como você falou, Carlão, que é um problema de nos abastecermos para utilizar aquilo que nós geramos, que nós criamos. E, coitado, imagina, Carlão, vou fechar essa informação com uma palavra. O Nordeste, na América Latina, é um país. Só é menor que o México. O Nordeste, basta verificar, tem uma população maior que da Colômbia, maior que da Nicarágua, maior que da Argentina. O Nordeste é um país. Só o Nordeste demandaria animais dessa qualidade para tornar viáveis as pessoas que estão empregadas na agricultura. Quer dizer, só será viável quem tiver produtividade, seja pequeno, médio ou grande proprietário. Bom,
nós não temos animais para aspirar e fazer meio-sangue a preços razoáveis para o Nordeste brasileiro. Então, o que está acontecendo nesse momento exato? A Colômbia, de diversas maneiras, Costa Rica, Panamá, Equador, Bolívia, importam 5, 6, 20 vezes mais produtos de qualidade para fazer o giro leiteiro do que todo o Nordeste brasileiro. Eu, em todo o Nordeste brasileiro, identifico 5 criadores que estão preocupados com esse trabalho. Entende? O maior fato, só para encerrar, o maior fato da pecuária brasileira pecuária de leite do Brasil nos últimos 100 anos é que está em curso a importação de 250 mil doses de sêmen de giro leiteiro. 250 mil. É praticamente tudo que o Brasil vende para si mesmo e para os países vizinhos ao longo do ano. Sendo que dos 250 mil, 50 mil são sexados, ou seja, um preço muitas vezes diferenciado. Por que país? Pela Índia. De onde veio? A Índia quer, porque a Índia precisa melhorar o seu GIR. A Índia viveu muitos anos com informações distorcidas, porque, como você sabe, existe um outro tipo, uma outra associação, um outro tipo de pessoas que defendem o gado GIR, como ele já foi no Brasil, um gado de boa carcaça, portanto, para corte e para leite. Mas hoje, eles descobriram, porque a gente trabalhou nessa direção, de que o GIR brasileiro, o GIR leiteiro, ele tem pureza racial, ou seja, tem pouquíssima absorção de sangue de gado taurino, de gado europeu, e tem um pouquinho de absorção de gado indiano mesmo, de outras raças, mistura com Nelore, esses animais muito fortes, com Guzerá, etc. E tal. Então, hoje, os projetos mundiais são todos enormes, assim. Países como a Nigéria, com 200 milhões de habitantes, tem um programa de governo fortíssimo, sabe? Onde até estão sendo desenvolvidos trabalhos da FAO. Ou seja, o giro leiteiro tem uma outra realidade hoje. Nós estamos ainda muito infanto-juvenis para cuidar, para lidar com essa maravilha que o Brasil criou. Evandro, deixa eu te falar, eu queria agradecer a sua presença aqui e dizer, né, Márcia, que a gente pode até bolar uma outra hora, uma outra oportunidade aqui, quem sabe a gente faz uma live sobre esse tema aí, porque esse tema dá muito pano para manga, né, Márcia? Olha, programas de governo realmente funcionam e são bons, mas pelo que a gente está vendo com relação ao giro leiteiro em outros países, né? Precisa funcionar aqui também. Ô, Evandro, infelizmente nosso tempo acabou, viu, Evandro? Tá bom. Ó, gente, esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio. Falamos aqui hoje com o Evandro Guimarães, que é o presidente da ABCGIL, a nossa Associação Brasileira dos Criadores de Giro Leiteiro, o giro leiteiro que hoje é uma pedra preciosa que o mundo inteiro está querendo. Márcia, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada, doutor Evandro. E mandar um abraço para o meu amigo Jovelino Mineiro e para o meu amigo Plauto Demetrio, lá da Zebu Embrio, que eles estão fazendo um servição aí para exportar a genética do Zebu para o mundo inteiro. Um forte abraço para vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, a hora é agora. Se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. Um forte abraço a todos vocês, um forte abraço a toda a diretoria da BCZ. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente!